A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro. Você está no curso de liderança da Logos Ensino Superior de Teologia. E essa disciplina é a Introdução à Teologia. Essa é a sua terceira aula. Nós já tivemos 2 aulas. Se você não viu, deve ver, reveja. E nós estaremos agora a entrar em mais assuntos, porque primeiro nós tratamos tentando trabalhar para quebrar todo tipo de preconceito que se possa ter acerca de teologia. Principalmente porque esses preconceitos nascem, normalmente, por causa da pessoa não ter conhecimento do que é teologia. Mas agora você já sabe o que é teologia. Teologia é o que você faz. É estudar a revelação de Deus. Porque, como nós falamos, nós não conseguimos estudar Deus. Mas nós estudamos a revelação de Deus. E a maior revelação disponível a nós hoje é a Bíblia Sagrada. É claro que a maior revelação de Deus é Jesus Cristo, porque é o próprio Deus se fazendo carne. E também nós temos o universo, a criação. Mas a Bíblia é aquele manual que nos faz estar a verificar se é certo, se é errado. Porque nós podemos interpretar o mundo de forma errada. É aquilo que a ciência chama de cosmovisão. Às vezes nós temos uma cosmovisão errada. Então, nós nessa aula agora vamos entrar um pouco mais acerca de conhecimento. E eu queria que você então estivesse junto comigo, prestando atenção na disciplina Introdução à Teologia. Vamos lá. Conhecimento, que é logos. O conhecimento, conforme a Bíblia, vem para nos libertar. A Bíblia diz, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós percebemos pela Bíblia que o conhecimento, ele traz libertação. Mas veja, não é exatamente o conhecimento, é a verdade. O que traz libertação é a verdade. Mas a verdade tem que ser conhecida para libertar. Então o conhecimento da verdade me traz libertação. E isso é um processo que é humano. É espiritual? Sim, é claro, porque nós somos seres espirituais. Como seres espirituais, todo o conhecimento que nós recebemos, de alguma maneira, tem uma influência espiritual. Mas é importante saber que o conhecimento liberta. E agora nós vamos ler um texto que vai ser a base dessa terceira aula, que é Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu queria que você acompanhasse comigo. Diz assim: eis que o meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Porque, porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que esquecestes da Torá, ou lei, do teu Elohim, Deus. Eis que eu também ignorarei os vossos filhos. Essa é a versão King James atualizada. Preste atenção então. Esse texto aqui já está a nos mostrar, você pode olhar aí na Bíblia, você está a ver que falta de conhecimento traz ruína. Agora, por que existe falta de conhecimento? Porque negligencia o ensino. Quer dizer, se não há ensino, não há conhecimento. Precisa de se haver ensino para haver conhecimento. Veja a versão de João Ferreira de Almeida, que é o que normalmente nós temos. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha, rejeição do conhecimento traz rejeição de Deus, porque Deus é que provém o conhecimento. Para que não sejais sacerdotes diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O que é o sacerdote? É o ministro, é o líder. Aquele que é líder e que ensina o povo, ele deve receber o conhecimento de Deus. Esse conhecimento vai trazer libertação. Mas você tem que ter o conhecimento para se dar o conhecimento. A gente não dá o que não tem.
Você não pode falar de algo que você não aprendeu. Você sabe que a Bíblia foi escrita em línguas diferentes da nossa? Você pode perguntar quais? Elas são a língua hebraica e a língua grega. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, que era a língua do povo de Israel. Inclusive ainda é falada nos dias de hoje lá em Israel, é o hebraico. E a língua grega, que era falada no tempo de Jesus como a língua universal. Por quê? Porque Alexandre o grande conquistador, depois que ele destruiu o Império Medo-Persa, vocês lembram da história? Primeiro teve Babilônia, Babilônia foi destruída pelos Medo-Persas, depois veio os gregos, com Alexandre o Grande. E quando ele dominou o mundo daquela época, ele impôs a língua dele, que era o grego. Essa língua veio junto com a filosofia grega. E aconteceu que todos aqueles povos sabiam falar grego. Aí chegou os romanos. Os romanos falam latim. E eles dominaram, fizeram o Império Romano, mas a língua grega ficou igual à língua inglesa para a gente no mundo hoje. A língua universal. Então a Bíblia, o Novo Testamento, quando foi escrito numa língua que todo mundo falava. Qual que era? O grego. Né? Então o Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, mas um pouquinho antes de Jesus, na verdade foi a pedido de Alexandre o Grande, foi feita uma tradução da Bíblia. Porque Alexandre fez uma grande biblioteca numa cidade que ele criou lá no Egito, aqui na África, que é chamada Alexandria. Ele criou essa cidade e fez uma grande biblioteca, que era a maior biblioteca do Império. E aí ele mandou trazer livros do mundo inteiro. E qual o grande livro dos judeus? A Bíblia. Aí o que ele mandou fazer? A tradução da Bíblia. Quando ele mandou fazer a tradução da Bíblia, ele fez uma tradução que é chamada a Septuaginta. Ou seja, ele fez a tradução do Velho Testamento do hebraico para o grego. Foi quando começou a traduzir a Bíblia. Hoje a Bíblia é o livro que é mais traduzido em toda a história da humanidade, né? De todos os livros. Mas as línguas originais em que foi escrito precisam de ser estudadas. Por quê? Porque é através delas que nós fazemos as nossas traduções. Bom, isso é conhecimento. Você tem agora esse conhecimento. Vamos então voltar para o texto de Oséias capítulo 4, verso 6. E eu queria que você visse aí no vídeo o texto no original. E você pode estar vendo aí umas letras totalmente diferentes. Né? Na outra aula vocês viram as letras em grego. Agora vocês estão a ver as letras em hebraico. E essas letras em hebraico são muito diferentes. Na verdade, até você lê ao contrário. Né? Você lê da direita para a esquerda. É a forma como as letras foram escritas. Mas se eu só colocar isso daqui, vai adiantar alguma coisa? Você não vai entender nada. Por quê? Porque você não conhece hebraico, a não ser que você já conheça o hebraico. Né? Algumas pessoas conhecem o hebraico, porque esse hebraico, inclusive, hoje é falado em Israel, conforme eu falei. Mas eu quero que você veja esse outro slide e veja aí já as palavras gregas com escrita embaixo a transliteração. Então você vai ver a transliteração aí, que é colocar nas nossas letras, que são as letras latinas. Então, se você vê aí, eu posso ler agora. Nimeido, ami, mibeli, hadat, ki, at, e vai seguindo. Já deu para ver que é fácil de ler. É só ler a transliteração, porque já está na nossa letra. Então, quando eu pego esse texto no original, eu vou começar a buscar a revelação de Deus do original. Mas para isso eu preciso de conhecimento, eu preciso de estudar, eu preciso de linguística, eu preciso estudar hebraico, eu preciso estudar grego. E aí eu vou ter uma revelação muito maior daquilo que Deus quer nos falar. Isso é obter conhecimento para a glória de Deus. Veja, alguém teve que estudar para traduzir. Você pode ser uma dessas pessoas, porque inclusive tem línguas aqui em Angola e aqui em África que não tem tradução para o original. Os Rimba, por exemplo, aqui, eles não têm tradução. Nem os bosquiminianos, eles não têm tradução na língua deles. E alguém vai ter que fazer isso. Pelo menos eu espero que faça, né? Alguém que seja daqui. Bom, como eu estou falando, para um estudo assim, precisamos de conhecimento da língua original.
inclusive com a gramática. Você concorda com isso? Porque se você não tiver, como é que você vai seguir? Entrando nisso, a gente entra numa outra disciplina que vocês vão ter uma introdução, que é introdução à hermenêutica. Mas você vai estudar hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, né? Tem regras para se estudar textos escritos, né? No direito tem isso também, mas nós temos a interpretação dos textos sagrados. Então nós temos normas que são características e são específicas para um texto que nós consideramos como a palavra de Deus, né? Não é um texto qualquer, não é um texto de um homem, é a palavra de Deus. Mas vamos voltar aí mais uma vez no texto que nós temos, Oséias 4:6. E eu queria fazer algumas perguntas, mas as perguntas para a própria Bíblia, porque o texto está aí na Bíblia e eu quero perguntar para a Bíblia. Porque, sabe, quem tem que dar a resposta da Bíblia é a Bíblia. A Bíblia responde a Bíblia. Eu não preciso de ir lá, por exemplo, em livros da filosofia de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, ou mesmo ver René Descartes, ou qualquer outro desses filósofos, para poder buscar o entendimento da Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. E a revelação da Bíblia vem por meio do Espírito Santo falando ao seu Filho. Porque o homem que tem conhecimento, ele pode saber todo o conhecimento. Se ele não tiver o Espírito Santo, ele vai ter uma percepção da Bíblia, mas ele não vai entender a Bíblia. Na verdade, o homem mais simples, até que não tem conhecimento, nós já falamos isso, um analfabeto, por exemplo, pode ter mais conhecimento da Bíblia do que o maior de todos os estudiosos da Bíblia. Porque é o Espírito Santo que revela a Bíblia. Então vamos fazer algumas perguntas para a Bíblia. E a primeira que eu quero fazer para esse texto, Oséias 4:6, é: o povo de Deus está sendo destruído por qual motivo? Qual que é o motivo? Responda. Se você quiser, para o vídeo agora, conversa com os amigos, lê de novo a Bíblia, ora, pede a Deus para você dar essa resposta. Então, a pergunta é essa: o povo de Deus está sendo destruído por um motivo. Qual? Então, qual a resposta? Falta de conhecimento. É o texto bíblico, não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz isso. Veja, o meu povo está sendo destruído por quê? Porque lhe falta conhecimento. A Bíblia responde a Bíblia. Não adianta eu inventar mais coisas, a Bíblia está falando. Se você é destruído, porque falta conhecimento. E isso é uma coisa até óbvia. Na verdade, isso é lógica. Se eu poderia entrar no ambiente da filosofia, eu entraria junto com Aristóteles e falaria que isso é lógica. Porque veja, quando você, por exemplo, pega um carro e quer dirigir, conduzir ele, aí você pega ele e aí você aperta o acelerador. Alguém liga o carro que você nem sabe ligar. Você aperta o acelerador, você não sabe fazer mais nada, só apertar o acelerador. Vamos dizer que ele seja dramático, quer dizer, não precisa de colocar marcha. O que vai acontecer? Você vai ser destruído, irmão. Você vai ser destruído. Você vai apertar lá, aperta aí. Você não sabe fazer mais nada, você não tem conhecimento. Quem não tem conhecimento pode ter uma arma na mão, pode ter um carro na mão que não vai fazer nada. Ele pode ter o melhor carro do mundo, ele não vai fazer nada. Veja, se você não tem conhecimento, você pode ter, por exemplo, nós temos vários equipamentos aqui, vocês não estão vendo aqui, tem luz aqui, tem fotógrafo, tem aqui do lado, aqui tem uma pessoa que está mexendo com o computador, o outro ali, ele está me olhando ali, está vendo, ele está gravando, tem um monte de gente aqui. Você sabia, né? Porque alguém tem que fazer isso não acontece assim, ó. Ah, vamos fazer, o Espírito Santo vai revelar. E não funciona assim. Esse irmão que está operando a câmera ali, o outro está operando o computador, eu que estou mexendo com o meu computador, que é um notebook, né? Eu sei isso, eles sabem disso, sabe por quê? Porque eles têm conhecimento. Se eles não tivessem conhecimento, sabe o que ia acontecer? Nada. Ou então ia ficar uma coisa bem ruim, difícil de ser feito. Na verdade, vai até melhorar, porque ele vai pegar o que eu estou fazendo aqui e vai arrumar. Ele tem conhecimento para isso. Veja, é Bíblia. O meu povo é destruído, mas não é só o povo, não. Qualquer um é destruído sem conhecimento. Se você não tem conhecimento, você vai ser destruído. Você chega na sua igreja, não tem conhecimento, a pessoa fala qualquer coisa, você aceita qualquer coisa, você é destruído. Porque você não conhece a Bíblia. Você aceita qualquer coisa. Aí vem uma heresia, você aceita. Porque você não tem conhecimento da Bíblia.
Aí vem uma pessoa e fala uma asneira, um absurdo. Você aceita, porque você não tem conhecimento. O que vai acontecer? Você vai ser destruído. Amém? Vamos fazer uma segunda pergunta para o texto. Mas o que é conhecimento? Dá para dar uma parada? Para então. Pode parar. Para parar vídeo é só parar. Tá? Ele fica parado, aí depois você continua a ver. Então responde aí. O que é conhecimento? Porque o texto fala sobre conhecimento. Falta de conhecimento traz destruição. Mas o que é conhecimento? Veja o que o próprio texto diz. Vamos ver na Bíblia. Porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Então aqui está. Você rejeita o conhecimento. Então como é que você vai ser destruído? Quando você não tem conhecimento. Mas e esse conhecimento? O que é esse conhecimento? Esse conhecimento é algo que é dado por Deus para você. E quando você rejeita esse conhecimento que Deus te dá, aí vem a destruição sobre a sua vida. E aí você pode chegar ao ponto até de esquecer a lei de Deus. Até esquecer do que Deus te falou. Então preste atenção nisso, porque onde há falta de conhecimento sobre a lei de Deus, que é a palavra de Deus, vai haver destruição. E destruição não é só para você, não. A destruição é para os outros também. Porque se Deus te colocou como líder na igreja, é porque você recebe para dar. Não é para você só, não. É para você também. Mas não é só para você, é para os outros. Então você recebe para dar. Você pesquisa para dar. Você se empenha em estudar para ajudar outras pessoas. Foi para isso que Deus te deu dons e talentos. Não é para você, é para os outros. Nós somos presentes para a humanidade. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Somos nós que trazemos a salvação. Mas nós temos que ter o conhecimento. A palavra de Deus diz que ela é viva e eficaz. E Jesus disse que aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então você deve guardar a palavra de Deus. Eu quero fazer uma terceira pergunta ainda dentro desse texto, que é: a falta de conhecimento é originada no quê? Eu já respondi. Se você parar, você olhar atrás, você vai ver o que foi a resposta dessa pergunta. O que é? Rejeição. Rejeição do conhecimento. Se eu entrar na questão de rejeição, eu vou ter que entrar aí num ambiente de restauração de personalidades. É até algo que vocês vão ter também, uma disciplina que chama personalidades restauradas. Porque muitos estão no ambiente da ignorância porque estão cheios de rejeição. Eles começam rejeitando a si mesmo. E depois eles começam a rejeitar os outros. Inclusive rejeitar Deus. E aí eles começam a rejeitar o conhecimento de Deus. Por quê? Porque eles rejeitam a si mesmo. Porque eles acham que não são capazes. Agora lembre, independente da sua capacidade, Deus te capacita. Porque o Espírito Santo entra em você e você se torna o templo do Espírito Santo e ele te capacita a conhecer o que Deus tem para te dar. E ele vai criar situações. Deus cria situações para termos conhecimento. Vamos continuar e vamos na quarta pergunta que eu quero fazer para o texto. Esse texto de Oséias capítulo 4, versículo 6. Se você não tem ele aí, coloque na Bíblia do lado, assim, para você ficar lendo enquanto você está vendo essa aula. A quarta pergunta é: qual a consequência dessa rejeição? Eu acho que é óbvio. Já falamos do início, mas é uma pergunta óbvia, mas que precisa de ser refeita. Qual que é a destruição? Então, a continuação da aula 3. É a segunda parte, né? Então, vamos lá. Então, nós estamos aí nesse texto e nós estamos a perguntar. Vamos fazer uma quarta pergunta. Então, qual é a consequência dessa rejeição? Bom, essa pergunta eu acho que já é meio óbvia, né? A resposta. Quase que toda a construção aqui é uma sequência. Mas a verdade é que quando nós rejeitamos, tem consequência. Essa consequência não é só para nós. A consequência é, como diz o texto, para os nossos filhos, que pode significar os nossos filhos espirituais. E também pode significar nossa família mesmo, natural. Viu? Porque pecado tem
Consequência. E é pecado você não dar se Deus está te mandando dar. É pecado quando você recebe algo de Deus e você não quer receber. Deus te chama para poder liderar a igreja, por exemplo, ou exercer o seu dom, e você não dá. Aí a gente lembra de Jesus, né, e os talentos. E aí quando a gente lembra esse texto, a gente fica bem preocupado, né, porque ele falou que vai tirar, que ele dá talento, mas se a pessoa não usa o talento, ele tira. Então veja, a consequência da rejeição do conhecimento é o povo ser destruído. Mas não é só o povo que é destruído. O ministro de Deus, aquele que está recebendo o conhecimento para dar, ele é rejeitado por Deus. Porque ele está rejeitando o que Deus está dando para ele. Então Deus está dando uma oportunidade, por exemplo, como esse curso de liderança, e você não está estudando, não está olhando os vídeos, não está participando, não está se empenhando. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser rejeitado. Ô professor, não exagera não estou exagerando. Estou falando a verdade. Quando você rejeita, você é rejeitado. Esse é um princípio da Bíblia. Dai e ser-vos-á dado. Você dá rejeição, você recebe rejeição. Você quer ficar rico? Então dá. Dá dinheiro, você recebe dinheiro. Dá prosperidade, que você é próspero. Dá saúde, que você recebe saúde. Dá felicidade, que você recebe felicidade. Dá conhecimento, que você vai receber mais conhecimento. Você está entendendo? Esse é um princípio bíblico. É uma lei espiritual. Deus é assim. Deus funciona assim. Porque Ele é Deus. Esse é o caráter dele. Então, e a teologia? O que a teologia tem a ver com tudo isso? O que você acha? O que ela tem a ver com tudo isso? Na verdade, ela é tudo isso que eu estou falando. Por quê? Porque a teologia nada mais é do que a verificação do conhecimento que Deus deu para a igreja. A gente chamou esse conhecimento de teologia. A gente podia ter dado outro nome. Nós demos esse nome de Theos Logos, né? Estudo de Deus. Nós é que demos esse nome. Agora pergunta mais uma vez, depois de já, né? Nós estamos na terceira aula. Então eu pergunto a você, o que é teologia para você? Nós estamos na disciplina Introdução à Teologia. Pela fé, eu creio que já foi quebrado na sua vida, em nome de Jesus, todo preconceito contra conhecimento. O conhecimento que Deus quer te dar, Ele vai te dar. Mas o que é teologia para você? Vamos então agora ver especificamente a palavra que foi criada pela igreja, né? A igreja que criou esse termo, teologia, que é então Theos, que é Deus, então Theos em grego é Deus. E logos, da palavra logos veio logia, né? Que é conhecimento ou estudo. Então a junção de Theos e logos virou teologia, que é estudo de Deus ou conhecimento acerca de Deus. Então esse é apenas um termo que foi criado por nós, não foi criado pelo mundo, não foi o mundo que criou esse termo, fomos nós, igreja, nós é que criamos esse termo. Amém? Porque senão alguém fala assim, isso foi feito lá na academia, lá na universidade. Não, eles não têm nada a ver com isso. Eles receberam, na verdade, uma grande herança de conhecimento nossa. Porque a igreja foi a grande mentora de conhecimento do mundo. A igreja lá na Europa, principalmente, ela conseguiu pegar conhecimento de vários povos, unir numa academia que ela montou na Europa e depois se espalhou pelo mundo inteiro e virou essa academia. Porque eu não sei se você sabe, mas você sabe por que a maior parte do mundo hoje sabe ler e escrever? Por causa de nós. Porque até a época da Reforma, pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Aí quando os reformados, né, Martinho Lutero, Calvino, começaram a reformar a igreja, e aí infelizmente quebrou a igreja, né? Poderia ter sido continuado, mas não teve jeito, porque aquela estrutura católica, principalmente o Vaticano, está cheio de coisa errada. E não dá para continuar, compactuar com aquelas coisas erradas. Agora, o fato é que quando a igreja começou a pregar a verdade para o mundo, ela queria pregar a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. Só que tinha um problema, ninguém sabia ler e escrever. Sabe o que a igreja fez? Escola.
A igreja começou a fazer missões e fazer escola em todos os lugares, aqui na África, na Ásia, nas Américas, para todo lugar eles começaram a criar escola, porque todo mundo tinha que aprender a ler e escrever. A igreja deu conhecimento de ler e escrever para eles lerem a Bíblia. E começaram a traduzir a Bíblia do latim, do grego, do hebraico, para o alemão, para o inglês, que eram as línguas mais fortes. E depois foi traduzindo para todo mundo ter acesso à verdade. E isso aí é que se transformou nisso, nessa construção de matéria que é a teologia. Agora, você pode falar assim, eu não preciso, professor. Você vai falar isso? Eu vou fazer uma pergunta para você. Por que você diz isso? Será que você é suficientemente sozinho? Você consegue ter todo o conhecimento? Você não precisa de ninguém te falar nada. Não precisa de ninguém te ensinar nada. Pense nisso. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a Bíblia fala, lá em Efésios capítulo 4, verso 11, que Deus colocou esses dons dados por Jesus Cristo para o aperfeiçoamento da igreja. Então você precisa de dons na sua vida. Não vai ser um dom só não, aqui são vários. Deus põe dons na igreja para aperfeiçoar a igreja. Ninguém é suficiente em si mesmo. Ninguém vai conseguir conhecer Deus sem o outro. A igreja só é igreja, ou seja, como grupo. Você não pode conhecer Deus sozinho. Você precisa de ter os dons que é o corpo de Cristo para revelar Jesus na sua vida. Aí você pode tentar entrar num sofisma comigo e criar aí uma falácia do tipo, mas e o fulano que está sozinho e não tem igreja, só ele? Aí ele vai ser um dom enviado, um caso específico enviado que vai começar a pregar e logo vai nascer gente convertida. Porque quando o missionário vai sozinho para um país, ele começa a pregar, ele é enviado por Deus. Deus não envia ninguém para ficar lá fazendo nada. Eu vim para cá, para esse país, para trabalhar e ficar só eu e ninguém precisa ser salvo. Então você está no lugar errado. Porque Deus, quando manda alguém para qualquer lugar, é para poder ser discípulo de Jesus, para pregar o evangelho. Se você for para a Europa, quem está aqui em Angola vai para a Europa, vai trabalhar lá, você não vai trabalhar para ganhar dinheiro, você vai trabalhar para ser igreja. Como consequência, Deus te dá dinheiro. É diferente. Todo cristão, quando sai para qualquer lugar que for, ele vai ser missionário. E aí você está sozinho no país, só você conhece Jesus. Então eu não preciso de ninguém? Não existe isso. Primeiro, você foi enviado. Tem uma igreja atrás de você que você nasceu. Segundo, você vai começar a pregar o evangelho e vai ter gente nascendo. E quando essas pessoas nascerem de novo, elas vão te ajudar. É assim que é o plano de Deus. Não tente inventar outra coisa, porque não está escrito na Bíblia outra coisa. A Bíblia diz que nós somos corpo. E você é membro, você é parte do corpo. Vamos lá. Nós fomos feitos como sociedade, independente do que você possa pensar. Deus criou macho e fêmea. E macho e fêmea, Adão e Eva, tiveram filhos, família. É assim que é. Não existe possibilidade de existir sociedade humana sem família e sem macho e fêmea. Apesar de que hoje eles estão tentando criar aí novos tipos de família e dizer com a ideologia de gênero, né, que é uma das maiores tolices que estão sendo inventadas nos dias atuais, né, falando que homem pode ser mulher, que mulher pode ser homem. Tá? Essa confusão que o diabo inventou e que tem gente que ainda consegue acreditar. Mas a verdade é que Deus criou a gente como sociedade. E igreja é sociedade. São pessoas. E você não vai conseguir viver se você não for igreja, porque nós somos igreja. Nós somos grupo. E nós precisamos um do outro. Nós não conseguimos crescer em Deus sem os dons que Deus colocou dentro da igreja. Nós somos como Deus é. Veja, vamos voltar para o lema da Logos, lá do início. No lema da Logos, você vê lá que está colocado Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. É um só Deus, mas são três pessoas
em um só Deus. Você pode tentar explicar, eu não vou entrar, isso é área de doutrina, da teologia sistemática, eu não vou entrar nisso, mas o fato é que Deus é suficiente em si porque ele é uma sociedade eterna. Preste atenção, Deus não precisa de nós. Tem gente que acha que Deus não vai sobreviver se nós não o adorarmos. Não existe isso. Deus é eterno, ele já existia, ele nos criou, ele criou os anjos, criou a gente, ele não precisa da gente. Por quê? Porque Deus ama e é amado por si mesmo. Mas ele mesmo já mostra que na eternidade ele sempre foi. Mas ele foi que dá e que recebe. E nós somos assim. Assim você é como igreja. Eu queria que isso ficasse firme no seu coração. Então, como você pode ver, todos que estão sozinhos são incompletos e são infelizes. Então, para iniciar o processo de manifestação do corpo de Cristo na Terra, você tem que entender que você vai receber conhecimento que é dado por Deus, mas que o seu irmão também recebe. E que o que Deus deu para o seu irmão, ele pode querer trazer para você. Isso é teologia. Mas que você tem que estar aberto, porque se você não estiver aberto, se você estiver fechado, você vai ter dois problemas. Um, você não vai ter o conhecimento que Deus quer te dar. E segundo, você vai ser um impedimento. Você vai ser destruição para o corpo de Cristo. Mas lembra de uma coisa. Se Deus te dá alguma coisa e você segura para você, sabe o que Deus faz? Deus dá para outro. Deus dá para outro, porque a obra de Deus não vai parar se você não quer fazer a sua parte. Deus se manifesta na igreja de forma plural. Aprenda a perceber os dons que Deus estabeleceu e que ele une dentro da igreja. Lá em Mateus, no capítulo 10, no verso 41 e 42, eu vou ler um texto que é da edição Revista e Corrigida do Almeida, de 2009. Diz assim: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então aqui, você quer receber o galardão do profeta, recebe o profeta. Se você não receber o profeta, você não recebe galardão nenhum, ou seja, você não recebe nada dele. Então, quem Deus está enviando, recebe. É um dos pontos, por exemplo, da questão de profecia. Às vezes alguém é levantado por Deus e essa pessoa fala uma profecia. Ela às vezes fala em línguas estranhas, tem interpretação e vem uma profecia. O que você tem que fazer? Receber. Recebe, mas aí a Bíblia fala, julgue, né? Leva então para o julgamento daquelas pessoas que devem julgar, principalmente se for o caso os pastores da igreja, que são os líderes da igreja, julga. Mas não rejeita. Porque se é o galardão, você vai ter o galardão. E vai cumprir, é claro. Esse é só um exemplo. Eu poderia dar vários exemplos. Mas recebe o galardão recebendo aquele que tem o galardão e que vai dar o galardão para você. Na Logos, nós temos algumas filosofias institucionais que nós gostaríamos de compartilhar com você e queríamos deixar aqui para você poder também conhecer. Afinal de contas, nós estamos nessa parceria, Logos e a sua igreja, e nós queríamos que você entendesse as nossas filosofias. E a primeira filosofia nossa a gente chama de 3C. O que é isso? Conhecimento, caráter e carisma. Porque nós acreditamos que a formação ministerial, ela passa por esses três aspectos. Tem que ter conhecimento, tem que ter caráter e tem que ter carisma. Carisma é poder, unção. Veja, tem que ter conhecimento? Tem. Inclusive, um dos objetivos dos nossos cursos de teologia superior é dar conhecimento, assim como esse. Mas veja, conhecimento sem caráter é uma pessoa que conhece muito, mas que não vai transformar ninguém. E também ter conhecimento e não ter poder, aí você vai ter aquela pessoa que é um grande teólogo, doutor em teologia, igual eu sou, que chega ali na esquina, o demônio manifesta e ele não sabe o que fazer, porque ele nem acredita em demônio. Aí ele não sabe nem expulsar demônio. Aí o que adianta aquele tanto de conhecimento que ele tem? Ele tem conhecimento, mas não sabe
Ele não tem poder. Se não tem poder, não adianta conhecimento só. Mas também a pessoa tem poder, mas não tem conhecimento. Faz um monte de asneira também. Pessoas que falam absurdos. Eles são cheios de poder. Eles oram, a pessoa é curada, é liberta. Mas eles falam tanta tolice que eles entram em heresia. Porque eles não têm conhecimento. Agora, aí a pessoa tem conhecimento. E tem poder, mas não tem caráter. Aí, irmão, vai pra cadeia. Mas vai mesmo. Tem pastor que está indo pra cadeia cheio de poder e cheio de conhecimento, porque não tem caráter. Porque crente de verdade tem que ter caráter. Você não pode aceitar suborno. A gasosa? Ah, mas só uma gasosa, não tem nada a ver. Chegou a polícia aqui, dá uma gasosazinha aqui, resolve o problema. Você não tem caráter. Aí você é cheio do poder de Deus. Você pode ser cheio do poder de Deus, mas você não tem caráter. Cristão tem que ter caráter. Não pode mentir, não. Não pode ser uma pessoa que aceita suborno, que é corrupto. Uma pessoa que é orgulhosa. Uma pessoa que não ajuda os outros. Que só preocupa com si mesmo, consigo mesmo. Então veja, para se formar um verdadeiro ministro de Deus, um líder na igreja de Cristo, ele tem que ter conhecimento. Para ele não fazer asneira. Para ele saber o que deve ser feito. Ele tem que ter caráter, porque ele tem que ter a mesma moral de Deus. E ele tem que ter carisma, porque ele tem que ter o poder. Porque é o poder que nos leva à frente. Agora, se nós tivermos líderes aqui na igreja, você que está assistindo aí, que tem conhecimento, que tem caráter e que tem carisma, nós vamos ter um apóstolo Paulo. Amém? A gente vai ter um Jesus Cristo. Porque não existe na terra ninguém mais que tinha conhecimento do que Jesus. Os rabinos olhavam para ele e falavam, Rabi. Rabi virava para Rabi. Os professores olhavam para Jesus e falavam assim, o que é isso? Na verdade, quando Jesus era adolescente, os fariseus e os rabinos olharam e falaram, o que é esse menino? Ele sabe mais, ele sabe demais. Que ele tinha conhecimento, ninguém tinha mais conhecimento do que Jesus Cristo. Não vem dizer essa história que Jesus não tinha conhecimento, porque no mínimo ele falava 4 línguas. E ele lia a Torá. E ninguém lia a Torá se não fosse um rabino, se não tivesse conhecimento. Ele tinha conhecimento, mas ele tinha caráter. Ninguém pode dizer que Jesus pecou. Ele não teve nenhum erro. E ele tinha poder, carisma. E eu não preciso te falar sobre isso. É só ler os 4 evangelhos, você vai ver o poder de Deus através da pessoa chamada Jesus Cristo, que é Deus, porque ele é 100% homem, mas ele é 100% Deus. Amém? Então a gente tem na Logos essa proposta, que é a proposta dos 3 Cs para a formação, que é conhecimento, caráter e carisma. Mas a gente também tem uma outra filosofia, que é a filosofia hermenêutica, ou seja, a filosofia de interpretação. E a nossa filosofia hermenêutica é histórica. Nós somos basicamente, fundamentalmente reformados, quer dizer, cremos na história da construção, da interpretação reformada, que é aquela que foi proveniente em 1500 com a Reforma Protestante. Nós somos pentecostais, porque nós cremos naquele movimento de 1904, na Rua Azusa, nos Estados Unidos, com aquele pregador afro-americano, quando começou o movimento pentecostal do mundo, se espalhou dos Estados Unidos para o mundo inteiro, né? Hoje a gente tem um movimento até neopentecostal, que muitos de nós somos, mas a ideia de que os dons e a atuação do Espírito Santo é para os dias de hoje. Quer dizer, hoje ainda, nós temos os mesmos dons, tudo que está na Bíblia acontece hoje. Não é só para o passado, é para hoje também. A gente fala em línguas estranhas, a gente expulsa demônios, a gente ora por enfermos e eles são curados. Nós cremos numa palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, nós cremos em profecia, em visões. Então isso é o nosso hoje, está hoje disponível para nós. Mas também nós cremos, ao interpretar a Bíblia, nós cremos também na missão holística, que é o quê? Aquilo que em 1975 a igreja, ao se reunir lá em Lausanne, na Suíça, sob o comando do grande evangelista Billy Graham, que agora já faleceu, mas foi um homem de Deus, e a igreja reunida falou, peraí, nós temos que pregar o evangelho, mas a gente tem que fazer boas obras. E nós cremos nisso. A igreja tem que fazer boas obras. A igreja tem que pregar como Jesus fez, pregou, e tinha uma multidão lá naquele lugar, mas também tem que fazer mais que isso. O que a igreja tem que fazer? Ela tem que multiplicar o pão. Amém? Então a gente tem aí essa
concepção hermenêutica e também a concepção fraternal, né? Que é a concepção de que nós somos interdenominacionais, ou seja, nós consideramos os outros irmãos também. Para nós, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Amém? Então nós estamos a terminar essa aula e nós queríamos terminar aí com Jesus. É sempre bom começar com Jesus e terminar com Jesus, né? Então, eu queria dizer para vocês que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Ou seja, você quer entender a Bíblia? Então olhe para Jesus. Amém? Então nós estamos a terminar a terceira aula da disciplina Introdução à Teologia e aqui é o professor Marco Faleiro no curso de liderança. Deus abençoe você, eu espero você na próxima aula e lembre-se, seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, você está no curso de liderança e essa é a quarta aula da disciplina Introdução à Teologia. Nós estamos entrando nesse mundo de teologia e crescendo, creio eu. Mas a primeira coisa que eu gostaria de afirmar nessa quarta aula é sobre aquilo que nós chamamos de teologia angolana. Nós acreditamos que nós temos que ter uma teologia angolana. O que eu quero dizer com isso? Significa que nós vamos ter uma doutrina diferente do resto do mundo? Não, de forma nenhuma. Não é isso que eu estou dizendo. É que a construção de uma teologia é também a construção da comunicação. Então veja, nós precisamos de ter uma comunicação que vá atingir as pessoas que estão em Angola. Mas não só em Angola, em África. Então, quando se fala em construção de uma teologia angolana ou uma teologia africana, não está nada ligado com o movimento africanista, tá? Com a ideia de que existe uma proposta racista, não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando sobre apresentar as doutrinas da Bíblia ou a revelação bíblica de uma maneira que as pessoas compreendam ou que as pessoas entendam. Amém? Então é isso que nós, se você em algum momento vê alguns dos nossos professores falando sobre uma teologia angolana, uma teologia africana, tem mais a ver com, quer dizer, tem tudo a ver, tem só a ver, na verdade, com a ideia da comunicação, ou seja, da interpretação da Bíblia de uma maneira que seja perceptível àquelas pessoas que são os nossos receptores. Quem são eles? Vocês. Amém? Mas vamos continuar e nós vamos então seguir dentro dessa ideia do que é teologia. Nós já mostramos para vocês que a terminologia teologia vem de duas palavras gregas, que é theos e logos, né? O estudo de Deus, ou o conhecimento acerca de Deus, né? E nós vamos agora apresentar nesta aula um pouco mais sobre as divisões da teologia. Como você está na introdução à teologia, nós queremos que vocês conheçam as divisões da matéria acadêmica chamada teologia. Então, vocês vão ter que ver aí, vai aparecer aí na tela, tá? Vai aparecer essas divisões. Eu vou começar a falar aqui. Eu vou até ler alguma coisa aqui para você, mas eu queria que você prestasse atenção, então, nessas divisões dessa matéria que nós chamamos teologia. Eu só queria chamar a atenção que nos dias atuais existe uma nova ciência que está a nascer, que chama ciência da religião. Eu chamaria essa ciência de religiologia, para mim era melhor. Até eu tenho doutorado nessa área, né, de especialização. Mas ciência da religião não é teologia hoje, ok? Ela saiu da teologia, mas a ciência criou essa nova ciência moderna, que é a ciência da religião. A diferença é que ciência da religião estuda religião e teologia estuda Deus.
Aí você pode falar, mas dá para estudar religião sem estudar a Deus? Dá, porque o homem inventou um monte de religião. Mas não será aqui o nosso ponto. Eu só quero que você conheça, porque é importante que você tenha esse conhecimento para você não ser enganado ou alguém chegar e falar e você não saber o que está sendo falado. Vamos então agora começar a tratar 9 estilos ou partes da teologia, que é uma matéria também acadêmica. E eu vou mostrar para você essas 9 partes, você vai começar a ver agora, vai aparecer na sua tela o nome dessas teologias. A primeira é o que nós chamamos de teologia natural. São 9 partes que nós podemos dividir. Alguns dividem a teologia em 5 partes. Eu vou mostrar isso depois, mas nós vamos fazer uma abordagem mais ampla, que seriam 9 partes. A primeira é teologia natural. O que é teologia natural? Eu vou ler o conceito para você de cada uma dessas partes da teologia. A primeira é: teologia natural é o nome dado à ciência que se baseia unicamente nos fatos que se referem a Deus e o universo que se encontram revelados na natureza. Então, o que é uma teologia natural? É uma teologia que se faz sem a Bíblia, mas porque a Bíblia autoriza. Como é que funciona isso? Veja, a teologia natural é olhar para o universo, olhar para a criação e procurar Deus na criação. Porque a criação revela Deus. Mas veja, tudo que a ciência pode perceber, todo teólogo que atua e tenta entender Deus por meio da ciência, ele tem que considerar que a sua revelação só é verdade se está de acordo com a Bíblia. Porque se ele descobrir alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, não descobriu a verdade, porque a Bíblia não é contra a verdade natural de Deus. Então preste atenção, a teologia natural, ela trabalha isso. Se você quer ter um pouco mais de conhecimento acerca desse tipo de teologia, eu te recomendo, você entre na internet e estude uma linha da ciência que chama design inteligente. O design inteligente é uma linha de cientistas de todas as áreas da ciência que são cristãos. E eles, dentro da área deles, eles começam a mostrar que Deus existe. Por exemplo, você pega um matemático. Aí o matemático começa a fazer cálculos para mostrar que Deus existe através da matemática. Você pega, por exemplo, um físico, um químico, um linguista, alguém que é da área da biologia, qualquer área que seja, e ele começa a fazer estudos na ciência e começa a falar, mas peraí, Deus está aqui. Na verdade, a ideia do design inteligente é que toda a criação foi feita por um designer, ou seja, tem um artista que se chama Deus que desenhou tudo. Tudo foi criado por ele. E a maioria dos cientistas hoje, principalmente dentro da teologia natural, falam que toda a criação tem a assinatura de Deus. Qual que é a assinatura de Deus? A Trindade. Em todo lugar que você for, você vai ver 3. Por exemplo, os estados da água são 3. Se você pegar o homem, teoricamente o homem é 3, espírito, alma e corpo. Se eu fosse entrar nesse aspecto, basicamente todos os sistemas são trinitários. Em vários e vários pontos, eu não vou entrar em todos esses pontos, sem quem quiser estudar, pode estudar, é uma área chamada teologia natural. Assim, o segundo estilo da teologia é a teologia sobrenatural ou revelada. Ela designa a ciência que se baseia unicamente aos fatos que fazem referência a Deus e o seu universo e foram revelados na Bíblia. Então preste atenção, essa é a ideia de que existe uma teologia que estuda o sobrenatural, tá certo? Então é um segundo estilo de teologia, teologia natural, teologia sobrenatural. O terceiro aspecto, ou estilo, ou divisão da teologia é a teologia bíblica. E vocês vão ter aqui nesse curso uma introdução à teologia bíblica. A teologia bíblica, que está basicamente em todas as academias teológicas do mundo, na verdade, muitas academias são até, a maior parte das suas disciplinas são da teologia bíblica, é a ciência
que tem por objetivo investigar a verdade a respeito de Deus e seu universo, tendo em conta o desenvolvimento ordenado do conteúdo da Bíblia, tendo em conta o ambiente histórico apresentado nos diversos livros da Bíblia. Em outras palavras, a teologia bíblica conserva a verdade bíblica conforme foi originalmente apresentada em sua proclamação profética e histórica. Então, a teologia bíblica é um estudo livro a livro. Então, por exemplo, tem disciplinas em academias, né? Eu vou fazer uma disciplina só sobre Gênesis, ou só sobre Efésios, ou só sobre Romanos. Isso é teologia bíblica. Pode-se também fazer as grandes divisões da Bíblia, por exemplo, Pentateuco, livros históricos, evangelhos, ou pode fazer também até a grande divisão da Bíblia, panorama do Novo Testamento, panorama do Velho Testamento, né? Isso é o que nós chamamos de teologia bíblica. É lógico que eu estou dando para vocês só uma visão panorâmica, né? Para vocês terem uma noção e depois que vocês saírem desse curso, vocês poderem falar, eu sei como é que divide a teologia. Vamos agora para quarto estilo, quarta divisão da teologia. É a teologia em si mesmo, é a teologia da Trindade, né? Alguns preferem considerar que a teologia da Trindade é teologia sistemática. Então, alguns nem fazem essa divisão. Mas, para alguns, de uma forma geral, nós temos também a teologia da Trindade. Essa é a ciência teológica que ocupa-se no estudo específico da pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sem fazer referência às obras relacionadas a cada uma das pessoas da Trindade. A quinta divisão da teologia, né, é a teologia histórica. É a ciência teológica que estuda o desenvolvimento histórico da doutrina bíblica e preocupa-se principalmente com as mudanças sectárias distintas e afastamentos heréticos da verdade bíblica que aparecem na era do cristianismo. Então a teologia histórica ela já tem uma abordagem de estudo dentro da teologia em que se procura entender a história da construção da doutrina. Quer dizer, a doutrina foi sendo construída durante a história da igreja e foi acontecendo várias revelações, inclusive várias heresias. E aí, então, essa teologia faz esse estudo histórico, analisando. Para isso, tem que se ter o estudo da história mesmo. Por exemplo, a história da igreja, a história de Israel, né? Especificamente aqui em Angola e em África, deveria ter o estudo da história da igreja em Angola, a história da igreja em África, né? Porque quando você faz o estudo histórico, você então vai começar a perceber como foi construído aquilo que é a doutrina. Porque cada lugar no mundo tem ênfases doutrinárias. Então ela vem do estudo da teologia histórica, que é o quinto estilo que nós apresentamos aqui. O sexto estilo é a teologia dogmática. Eu estou a ler aqui o conceito, eu queria que você prestasse atenção, né, do conceito para você tentar entender. E se você não entender, você para e ouve de novo. Teologia dogmática, que alguns também chamam de teologia sistemática. Na verdade, a teologia da Trindade, a teologia dogmática, a teologia sistemática, para a maioria das pessoas é a mesma coisa. Mas especificamente a teologia dogmática, quando é dividida dessa forma, é a ciência que se ocupa no estudo das principais doutrinas da Bíblia, considerando-as como verdades teológicas que devem ser defendidas com certeza e precisão. Em outras palavras, a teologia dogmática é o estudo das doutrinas essenciais que servem para orientar a vida do cristão através dos princípios bíblicos. Se você fizer uma comparação, basicamente, teologia dogmática é a mesma coisa que teologia sistemática, né? Então poderia só o termo ser diferenciado, né? Então nós poderíamos chamar teologia sistemática como a maioria das academias chamam. Teologia sistemática é o estudo sistemático dos temas da Bíblia, né? Então nós temos 10 grandes temas na Bíblia, né? Conforme a teologia dogmática ou sistemática. Mas vamos continuar e vamos ver mais 3 para nos completar as 9 estilos da divisão da teologia, que é a teologia prática, também chamada teologia pastoral. Teologia pastoral. É a ciência teológica que trata da aplicação da verdade no coração do ser humano,
Desse modo, a teologia prática tem como objetivo de estudo a vida cotidiana do cristão a partir da praxis bíblica e cristã, procura aplicar verdades bíblicas na vida do cristão. Então, o que é a teologia prática? Nós pegamos o conhecimento que nós temos paralelo da ciência e aplicamos à teologia. Então, na área da teologia prática, é que você vai ter outras ciências, como, por exemplo, a hermenêutica, né, que é o estudo da interpretação. A homilética, que é o quê? A oratória, né, o estudo da oratória, para se poder pregar de uma forma que seja compreensível, né, porque tem gente que às vezes prega e a gente não entende nada. Então, tem que se ter um estudo de oratória. Mas aí tem também a linguística, né, que nós temos que estudar com a gramática, e especialmente o estudo das línguas originais, né? Então, tudo isso faz parte de teologia prática. Nós temos também a teologia contemporânea, que tem como objetivo de estudo o contexto, a partir dele procura transmitir as verdades bíblicas atemporais, traduzindo-as numa linguagem compreensível para as pessoas do seu tempo. A teologia contemporânea é também uma resposta adequada e oportuna para os problemas dos seres humanos, que se levantam a cada tempo, contexto e cultura, e que clamam por uma resposta oportuna da teologia cristã. Então é um estudo que está acontecendo hoje na teologia. Quer dizer, o que é a ênfase hoje? Quais são as doutrinas que estão hoje realmente sendo o que é chamado a atenção para o mundo? E nós temos também a teologia especulativa, que muitos até rejeitam isso dentro da teologia, mas que seria a teologia dentro da área da filosofia. Então é também chamada teologia filosófica. É a verdade teológica defendida no terreno abstrato, que é parte da sua importância prática. Então, já numa conversa da teologia com a filosofia. Então, a Logos decidiu fazer uma divisão em cinco partes, né, e que são inclusive as áreas da Logos, né, tentando assim diminuir dessas 9 para 5. Quais são essas partes? É a teologia ministerial, que ela também é um pouco de teologia contemporânea, certo? E também um pouco de teologia filosófica, colocando a teologia na prática. Nós temos disciplinas, e vocês têm algumas disciplinas aqui nesse curso de liderança. A teologia sistemática, que pode ser a dogmática, né? E que trata basicamente, e também de trindade, que trata basicamente de doutrinas. A área da ciência da religião, que já seria um pouco de teologia prática, para a gente poder trabalhar um pouco sobre apologética, a gente trabalhar religiões comparadas, né? Então é dentro desse assunto a história das religiões. E a teologia bíblica, que é da teologia bíblica. A área da teologia de missões, que a gente gosta de destacar, que é bem teologia prática, que é o ID, né, que tem que ter então um estudo da Bíblia acerca da ordenança do ID, e a teologia histórica, né? Então, dentro da Logos, nós decidimos fazer essa divisão em áreas, né? Mas, basicamente, então, você poderia dividir isso em 5 partes. A teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia prática, a teologia histórica e a teologia ministerial. Amém? Então, seriam 5 partes que poderíamos dizer. Agora vamos entrar um pouco dentro da concepção da teologia sistemática, para vocês terem um pouco de conhecimento sobre a teologia sistemática. A teologia sistemática é doutrina, é estudo de doutrina. Vocês vão ter uma introdução à teologia sistemática aqui nesse curso. Eu vou só dar uma ideia geral, tá? E ler aqui uns conceitos, só introdutórios, porque depois vocês vão estudar mais sobre isso. Tem um teólogo chamado Schaffer que diz que a teologia sistemática é uma ciência que segue esquema de ordem humana. Então é como se você sistematizasse a Bíblia em temas. Você cria temas, vê os temas principais, e aí você vai criando, nesses temas, você vai criando as doutrinas. Toda igreja tem que ter criação de doutrina. Ou seja, toda igreja tem teologia sistemática. Não existe igreja nenhuma que funcione sem teologia sistemática, ou seja, sem um manual de doutrinas. Agora, o que é doutrina? Vamos lá, eu vou ler um conceito para você. Doutrina é o que a Bíblia
como um todo nos ensina hoje acerca de um tópico específico, ou seja, um tema. Por exemplo, Cristo. O que a Bíblia diz sobre Cristo? Você tem que ver de Gênesis a Apocalipse tudo que fala sobre Cristo. Salvação. O que a Bíblia diz sobre salvação? Que a gente chama em teologia soteriologia. Tudo que a Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse sobre salvação. Então, isso é doutrina. A teologia sistemática, então, ela é uma forma organizada de se tratar temas que estão na Bíblia. Por isso que é uma linha de estudo teológico ou de estudo bíblico, porque você começa a estudar por temas. Nós temos os grandes temas que são 10, mas tem os subtemas, que também merecem o estudo específico. Então, uma coisa que nós temos que ver, dentro dessa ideia da construção de doutrinas, é que Deus não pode ter contradição nas suas revelações. Isso é um axioma, a gente diria, da teologia sistemática. Ou seja, uma doutrina não pode ir contra a outra. Uma parte da Bíblia não pode ir contra outra parte da Bíblia, porque tudo é harmonioso. Não existe desarmonia da Bíblia, porque a Bíblia é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. No início da igreja, o estudo das doutrinas nasceu por causa do batismo. Quer dizer, quando os cristãos tinham que começar a ser batizados, você tinha que preparar eles. Então, tinha um cursozinho pequeno, né, para poder se preparar, até para que eles entendam as verdades iniciais. Até o dia de hoje, a igreja começou isso lá no início do cristianismo, mas até os dias de hoje, nós temos manuais, que são manuais de preparação dos que estão entrando na igreja, né, os batizandos. Aquilo dali, normalmente, é o manual de doutrina. Lá no início da igreja, se você entrar na internet, você vai ver um livrozinho chamado Didaquê. Foi o primeiro que se tem conhecimento, né? Manual de doutrinas da igreja. E se você for fazer uma comparação, normalmente é quase que igual ao que nós temos nos dias de hoje, com relação às principais doutrinas. Mas agora eu vou falar com você, porque eu já falei, as 10 principais doutrinas ou temas que nós estudamos quando construímos um manual de doutrinas. Quais são esses 10? Então tá aí com você. Primeiro eu vou usar os termos teológicos e vou falar o que significa. Assim, doutrina de. Então veja, teontologia. Teontologia é a teologia de Deus. Então é estudar quem é Deus, principalmente a partir da sua essência. Quem é Deus? Então Deus é a primeira doutrina. A segunda, cristologia, ou a doutrina de Cristo. Estudar quem é Cristo. Terceiro, pneumatologia, que vem da palavra pneuma, que é espírito, que é o estudo do Espírito Santo, ou a doutrina do Espírito Santo. A quarta doutrina, ou tema, que nós estudamos dentro do manual de doutrinas, ou daquilo que nós chamamos em teologia de teologia sistemática, é a antropologia bíblica, ou seja, a doutrina do homem. O que a Bíblia diz sobre o homem na Bíblia. A quinta doutrina é a ramartiologia, que é de ramartio, pecado, é o estudo do pecado, quer dizer, o que a Bíblia diz sobre pecado. Sexto, soteriologia, salvação, de sotérios, salvação, a doutrina da salvação. Sétimo, eclesiologia, que é de eclésia, que é a igreja, o estudo da igreja. Oitavo, angiologia, que é o estudo dos anjos. Aqui entra também estudo de demônios, porque demônios, em tese, eles são anjos caídos. Depois nós temos a bibliologia, que é o estudo da Bíblia, ou seja, o que a Bíblia diz sobre a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E por último nós temos aquilo que é a escatologia, décima, que é a escatologia, que vem de escatom, que é últimos. Então é o estudo das últimas coisas, ou as profecias. Então essas são as 10 principais temas que nós construímos. Todo o manual de doutrina é construído em cima dessas 10 principais doutrinas ou temas. E é construída assim a teologia sistemática. Mas isso vocês vão estudar também aqui, vocês vão ter uma introdução
há teologia sistemática. Agora, a teologia é também ciência. E a ciência é o quê? Conhecimento do homem. O homem conhecendo. E como é que o homem conhece? O homem conhece observando, confirmando o fato e experimentando. Isso é uma realidade humana. É assim que nós construímos a nossa ciência. E é assim que nós temos que entender que é a nossa realidade. Eu vou até mostrar para vocês aí. Então, você vai ver aí na sua tela o método científico. Se você fizer uma pequena análise, você vai ver aí que a teoria científica, ela se baseia primeiro na observação. Veja aí, observação, que é uma observação sistemática, controlada. Depois você passa para os fatos, que são verificáveis. Então você observa os fatos e aí você cria as hipóteses. Essas hipóteses são testáveis e podem ser até falseáveis. Mas você tem que ter o início da hipótese. Aí você pode dizer, mas o que isso tem a ver comigo, professor, com relação à teologia? É porque a nossa mente é humana. Nós somos humanos, é assim que nós trabalhamos, é assim que a gente constrói conhecimento. A gente observa o fato e aí cria a hipótese. É assim que nós somos, inclusive na construção de doutrina. E aí você tem, então, aquilo que a ciência chama de teoria científica, né? Que é o conjunto daquilo que você observou, dos fatos e das hipóteses que você tem. Você tem uma teoria. Quando você tem essa teoria, eu estou olhando tudo para esse sistema que você está vendo aí do método científico, tá? Você tem as implicações, que são o quê? As conclusões. Diante das conclusões, você vai fazer experimentos. Aí você pode falar assim, mas eu consigo fazer experimento isso na teologia? Claro que tem. Por quê? Porque a partir do momento que você percebe uma realidade, uma doutrina bíblica, você tem que ver lá na prática. Você começa a pregar e aí você percebe se você está falando bobagem ou não. Por quê? Porque ela tem que funcionar, porque se não funciona, não é verdade, porque toda verdade funciona. E aí você faz experimento e você tem que analisar e vai criar novos fatos. E aí então você vai ter os resultados finais que vão corroborar com aquela teoria que você teve. E aí você vai confirmar a sua teoria ou você vai ter que reciclar suas hipóteses e criar uma nova observação. Bom, isso vai ficar aí. Se você puder depois com calma olhar, esse é o método científico que pode ser usado em qualquer área da ciência, inclusive na área humanas, né? Que no caso pode ser filosofia, mas pode ser também teologia. Então fica aí esse conhecimento para você. Você pode usar, você pode não usar, mas é assim que a mente humana funciona. Isso já foi estudado pela psicologia e é assim que nós funcionamos. Nós trabalhamos assim. Nós observamos, nós experimentamos e nós concluímos. E se nós concluímos algo que percebemos que é errado, nós observamos de novo. Agora vamos continuar. Dentro da área de ciência, tem muitas ciências, né? Tem a ciência especulativa, como a matemática, as ciências naturais, como a biologia, a geografia, a geologia, a botânica, como as ciências sociais, que no caso nós estaríamos dentro, né? Como teologia, que é história, sociologia, antropologia, psicologia, e temos também as chamadas ciências cognitivas, que é a filosofia, a linguística, a neurociência. Então essas são ciências e nós estamos no meio disso tudo. Na verdade, como eu disse no início, a base de toda a ciência na Idade Média era a teologia. A teologia, na verdade, poderia ser chamada a mãe de toda a ciência, porque tudo provém de Deus. Tudo é Deus que é o conhecimento. Se você quer ter conhecimento, você tem que olhar para Deus ou para a revelação de Deus, que é a criação. E dentro da teologia nós temos muitas linhas, nós não vamos estudar aqui, eu só queria que você soubesse, né? Porque nós somos da linha pentecostal. Dentro da linha pentecostal tem a linha neopentecostal, que é basicamente o movimento da fé, né? Mas nós estamos dentro de uma teologia maior chamada teologia reformada, né? E tem outras construções de teologias que nós não vamos entrar aqui, né? Talvez alguma coisinha de estudo, mas tem a teologia da prosperidade, tem a teologia da missão integral ou missão holística,
como é chamada aqui em África, né? E tem muitos estudos que você poderia entrar dentro disso, e tem até a questão da teologia católica, mas ela nós rejeitamos. Ela foi basicamente formada por um teólogo chamado Agostinho, né? São Tomás de Aquino, quer dizer, Tomás de Aquino, né? E Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, foram os grandes formadores da teologia católica, que, por sinal, nós sabemos que por causa daquela influência com a filosofia platônica, ou seja, do filósofo Platão, começou a trazer muita confusão para a igreja. A gente sempre costuma dizer, cuidado, a construção de qualquer teologia tem que sempre olhar para a Bíblia Sagrada. Porque quando você começa a olhar para outras filosofias, isso é perigoso. Eu só queria, antes de terminar essa aula, que é a quarta aula aqui da disciplina Introdução à Teologia, fazer uma ênfase, e eu quero mostrar isso também no quadro, então você vai ver aí no seu quadro as verdades da teologia reformada, que também são bases até também da nossa instituição teológica Logos, e que basicamente todas as igrejas evangélicas e pentecostais acreditam. Aquilo que os reformados chamaram de 5 solas, ou 5 somentes. São eles, você pode ver aí, sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, solus Christus e soli Deo Gloria. Isso é em latim. Vamos então entender o que são essas 5 solas, que em latim sola significa somente. Primeiro, sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura. Somente a Escritura ou a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Vocês já ouviram isso, né? Isso é uma afirmação reformada, que basicamente todas as igrejas hoje evangélicas concordam. Os católicos não, porque os católicos acham que a palavra do Papa e do clero e as tradições têm a mesma autoridade que a Bíblia. Mas nós rejeitamos isso. Somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Por isso a gente pode afirmar sola Scriptura. A segunda sola nossa é a sola Christus, ou seja, somente Cristo é o mediador e salvador da humanidade. Obra nenhuma salva ninguém, só Jesus salva. Então somente Cristo. Sola Gratia. O que é sola Gratia? Somente a graça é o meio de alcançar a salvação. Então só Jesus salva, mas somente por meio da graça. Não é por meio da lei, não é por meio das obras, é por meio da graça, que é de graça e que foi nos dada e que nós não somos merecedores, porque ninguém é merecedor da salvação dada por Jesus Cristo através da redenção vicária dele na cruz do Calvário. A quarta sola é a sola fide, ou somente fé, que é somente por meio da fé somos justificados, independente das obras e do mérito próprio. Então, eu só consigo alcançar a salvação, que é somente por meio de Jesus, através da sua graça, mas eu só consigo isso por meio da fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O quinto ponto é soli Deo Gloria. E aqui seria um dos pontos mais importantes para a gente se fixar, né? Porque hoje, muitas vezes, na igreja tem se esquecido dessa afirmação reformada. A glória é somente dada a Deus, pois Ele é digno de adoração. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A glória não é para o homem, a glória é para Deus. E tudo que acontece na igreja tem que ser para glorificar a Deus. A glória é somente de Deus. Se algum homem começa a adquirir glória, isso está confuso, isso está estranho. Veja, a gente poderia entrar dentro do estudo da teologia ou da divisão da teologia em outras áreas. Nós não vamos entrar porque tem a teologia calvinista, né, com o estudo da predestinação, a teologia dispensacionalista e aliancista, com aquela ideia da lei e da graça, os estudos das dispensações. Mas nós temos também que tomar cuidado com algumas teologias novas que estão chegando aí, e eu vou falar só para você ouvir e ficar sabendo
e ficar, vamos dizer, atento, como por exemplo a teologia cessacionista. Nós, pentecostais, não somos cessacionistas, quer dizer, nós não cremos que cessou a atuação do Espírito Santo, mas tem igrejas históricas e ortodoxas que acreditam nisso. E também cuidado com a teologia fundamentalista ortodoxa, porque muitas vezes ela é tão conservadora que ela rejeita a atuação do Espírito Santo. E pior, a teologia liberal. A teologia liberal é uma teologia que está crescendo no nosso meio, tem muitos autores até com livros, então olhe sempre quem é que escreve o livro, tá? Porque tem teologia liberal que acha que a Bíblia não é a verdade, que a Bíblia é um livro de fantasia. Então ela é mais uma metáfora do que uma verdade. Mas tem outras que eu poderia falar aqui, a teologia da esperança, a teologia existencial, a teologia ecumênica, a teologia da libertação, que é mais do campo lá da teologia católica, mas nós não vamos abordar esses assuntos. Só quero que você saiba que existe isso, é um assunto que pode ser abordado, mas não vai ser a abordagem nossa aqui. Tudo é apenas uma forma de interpretar a Bíblia. Portanto, é uma forma hermenêutica, né? E interpretação. Eu gostaria de lembrar que nós acreditamos que é necessária uma formação ministerial e também ter uma filosofia de interpretação hermenêutica. E isso você terá que construir isso na sua igreja, né? Ou com a sua igreja. E se você tiver algum tipo de pensamento sobre essa área, eu recomendaria que você procurasse seu pastor, que você estivesse junto com ele, que você estivesse analisando. Nós sabemos que muitas vezes, pela realidade do mundo atual, nós podemos ter saído de uma outra igreja e vindo para a nossa igreja, mas é sempre importante que você refaça a sua percepção doutrinária. Com quem? Com o seu pastor, com a sua liderança. Porque senão depois você vai trazer o quê? Confusão para dentro da igreja, porque você não está sintonizado com a sua liderança. Nós sabemos que tem muitas academias que falam sobre teologia, tem a teologia superior, a Logos se coloca à disposição para vocês, a Logos é um sistema de padrão internacional, né? Nós temos aí disciplinas obrigatórias mínimas e horas-aula conforme o padrão internacional, e quem estiver fazendo a teologia na Logos pode validar em países que têm teologia, porque Angola... Tá, então essa é a quinta parte da aula 4, né? Então vamos lá. Mas assim, você pode até falar assim, mas e os católicos, Agora, nós vemos aí outras instituições que apresentam teologia, mas esteja com muito cuidado, né? Vou formar entre os católicos. Tenha cuidado com isso, né? Porque você tem que procurar a verdade evangélica. Olhando para a Bíblia, nós temos o exemplo da escola de profetas. É isso que você está fazendo aqui, uma escola de profetas, né? Como Jesus, que usou os 3 anos e meio, né? E ensinou os seus discípulos. Amém? Então nós estamos a terminar agora mais uma aula, essa que é a nossa 4ª aula, né? E é da disciplina Introdução à Teologia, e nós esperamos que essas aulas estejam ajudando você a ser introduzido dentro do campo da teologia e que você possa estar com o coração aberto. Como nós falamos lá no início para você, né? Você tem um coração aberto, você não esteja fechado para as mudanças, para um novo conhecimento, né? E agora, terminando, eu faço mais uma vez uma pergunta para você e espero que você tenha a resposta certa. Quem é o teólogo? Bom, se você está estudando a Bíblia, você já é um teólogo. Amém? Então tira essa ideia de que, é lógico, alguns teólogos têm credencial, outros não têm, mas nada mais é do que estudar a Bíblia sagrada. Então aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia, terminando a 4ª aula, e nós estamos no curso de liderança da Logos,
Ensino Superior de Teologia. Deus abençoe você em nome de Jesus e lembre-se, como eu sempre digo, seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus, amém.